Eu vou falar para você, né? Só conferir se já está transmitindo. Geralmente tem um delay de uns 10, 15 segundos, né? Tá bom. Nunca tinha usado esse sistema, não. StreamYard. StreamYard. É bem bacana. E, além de tudo, é gratuito. Ele é gratuito? É bom? Depois você me passa, hein? Faz sim. Bem legal. Ó, já estamos ao vivo aqui. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz Zic. Estou aqui a pedido do Bruno Garcia Carnelós, que é o nosso diretor-presidente da Inova, né, Prudente, e do Rogério Alessa, secretário de Tecnologia do município, ambos que ajudam lá e administram a Inova Prudente. Uma sequência de lives, encontros, bate-papos, troca de ideias, dentro desse cenário do coronavírus, do novo coronavírus, a gente está todos os dias fazendo alguma troca de informações, compartilhamento de informações aqui com o público da Inova Prudente. Hoje a gente está com o Tsen Kang, é Kang mesmo? Kang, um grande amigo, conheço o Tsen há pouca data, mas a gente já se encontrou em alguns momentos, e o Tsen vai se apresentar, obviamente, e a gente agradece aí a todos que estão participando da nossa transmissão. Lembrando que depois a gente vai compartilhar esse vídeo também no YouTube. Legal? Tsen, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui conosco e compartilhando sobre biotech e digitalização, né? São dois assuntos novos, entretanto, importante e faz sentido no momento que a gente está vivendo, não é isso? Mas antes, presente para nós, fala quem você é, onde você mora, o que você faz. Obrigado aí, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal aí de Prudente. A gente mora pertinho, tá? Não muito longe, né? Eu moro em Marília, trabalho em Pompeia, no Grupo Jacto. Eu sou diretor de pesquisa e de novos negócios do Grupo Jacto. Que é isso, né? A pessoa sempre me pergunta, porque O que você faz, né? Genéricos, né? O que eu faço de fato? A minha responsabilidade no Grupo Jacto é sempre olhar no horizonte de 10 a 20 anos para frente. Então, eu não estou olhando, por exemplo, para o hoje, o que a Jacto fabrica, qual que é o negócio atual. Eu estou sempre tentando olhar, né? Então, o pessoal fala muitas vezes, o Jorge aqui no Nishimura, ele fala assim, eu sou como se fosse um farol de milha, né? Eu tenho que olhar lá no horizonte, ver o que está vindo, de oportunidades, para onde que a Jacto vai ter que direcionar, né, seus negócios, e como que a gente vai se preparar para as coisas do futuro. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho um tema, né, que a gente já vem estudando há 6 anos, né? Então, a gente começou a trabalhar nesse tema de biotech e digitalização há 6 anos atrás no Grupo Jacto, né? A gente foi exatamente nesses estudos que a gente faz, né? Sempre prospectando, sempre vendo o que vem pela frente. A gente, numa dessas oportunidades, né? A gente foi convidado pelo governo de Taiwan, né? E o governo de Taiwan tinha feito naquela época um estudo sobre o futuro da agricultura nos próximos 20 anos, né? E eu sou de Taiwan, então minha família mora lá, eu tenho um tio meu que trabalha no governo de Taiwan, ele é assessor do primeiro-ministro lá de Taiwan, e aí foi em 2013, ele falou assim, o Taiwan está tendo esse estudo, né? Inclusive ele era um dos coordenadores desse estudo, eles fazem a cada
10 anos, eles têm uma metodologia bem interessante, né, que eles chamam de foresight, que é olhar realmente para frente, né? Então, ele me convidou e falou assim, vocês não querem vir aqui? A gente apresenta para vocês isso, né? E foi muito interessante, porque eu falei, mas como assim, né? Como você vai? Eu vou chegar e falar assim, eu sou o sobrinho do senhor Tsou, aí vocês vão aparecer. Eu falei, não, faz assim, ó. Você monta uma comitiva do Brasil, né? Representando o governo do estado de São Paulo, né? Aí vocês fazem uma requisição aqui para a gente, né? E a gente gasta esse tempo e a gente apresenta para vocês o trabalho. Falei, combinado, né? Aí eu fui lá e arrumei, na época, 6, 7 professores. Então a gente fez uma comissão, arrumei 2 da Exalc, aqui de Piracicaba, né? Então, tudo amigo, né? Então eu chamei o Molim, não sei se alguém de vocês conhece, é muito famoso, ele é o pai da agricultura de precisão aqui no Brasil, né? Chamei o Omoto, Celso Omoto, que hoje ele é vice-diretor da Exalc, chamei o Saulo, que é da FCA, chamei o Wilkin, que hoje é o diretor da FCA aqui de Botucatu, chamei o Gabriel, que era o vice-diretor do IAC, chamei o Hannes e eu, então éramos 7 professores, né, representando aí as várias instituições de pesquisa do estado de São Paulo, mandamos uma carta lá para o governo de Taiwan, e falei assim, ó, nós queremos participar aí, ver, né, fazer uma espécie de um workshop com vocês, aí vocês apresentam para a gente, né, e foi assim, e foi muito interessante, porque em 2014, quando a gente foi lá, né, e a gente aprendeu muito, porque apesar da gente ser da academia, da gente estar aí, né, nessa questão aí, foi a primeira vez que a gente realmente viu, né, um estudo, né, feito por um país, né, um país assim, de primeiro mundo, primeira linha, onde eles fizeram um trabalho incrível, né, esse trabalho aí foi feito por mais de 100 pesquisadores, 100 PhDs de Taiwan, eles mapearam todas as publicações, para você ter uma ideia, de papers na área agrícola, para ver para onde que esses papers estavam direcionando, né? Esses artigos científicos, fizeram um mapeamento de tudo aquilo. Por quê? Porque, normalmente, eles falam o seguinte, tudo que sai no paper, tudo que sai num artigo científico, ele vai estar no mercado daqui a 10 anos. Né? Porque é o tempo, né, de sair da academia e aquilo amadurecer e chegar no mercado. Então, é por isso que eles fazem essas análises muito em cima de papers, primeiro, para fazer esse mapeamento. Então, eles usaram Big Data na época, que era uma coisa que a gente nem sabia direito o que era, né? Hoje está mais maduro. Hoje está mais maduro. Na época, acho que uma das primeiras vezes que eu tinha ouvido falar desse negócio de Big Data foi lá. Falar, nós usamos Big Data, mineramos dados, olhamos para os papers e vimos onde é que estavam as macro tendências da agricultura, né? E foi muito... E dali, eles falaram, a agricultura vai ter 2 grandes drivers. Só 2. Um vai ser biotecnologia e o outro vai ser digitalização, né? E eles, então é o nosso tema de hoje. É o nosso tema de hoje, por isso que eu quis trazer esse tema, né? Para vocês entenderem um pouquinho como é que essas coisas acontecem, né? Então, em 2014, a gente ouviu isso, né? E a gente voltou, todo mundo voltou assim, ao mesmo tempo, voltou animado, né? Porque a gente viu umas coisas diferentes, mas voltou preocupado, né? Todo mundo. O pessoal da Exalc, o pessoal da FCA falou assim, gente, a gente voltou de lá, assim, por quê? Porque não tinha nada de digital na nossa agricultura, era quase zero, né? E na área de biotech tinha muita coisa, mas estava desorganizado. Entendi. Bom, só tentando dar um panorama para quem está entrando aí, a gente está com o pessoal ao vivo, grandes amigos também, Celso Gato, Odilei, que foi meu aluno, Gustavo Saraiva, que é da área de tecnologia para agronegócio, Valmir, grande abraço, Edu Pontes e o nosso diretor Bruno Garcia. Pessoal, estamos falando hoje com o Tsen Kang, que é diretor de pesquisa e inovação da Jacto, podemos dizer, uma multinacional de produção de implementos agrícolas, né?
A Jacto é de Pompeia. O Ticem está cedendo um pouco do tempo dele aí. Está em casa também, meio de quarentena. E, em seguida, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para o Ticem, fique à vontade, pode fazer aqui pelo Facebook mesmo, que a gente vai estar passando para ele, tá? Ticem, dentro de um cenário mais, como você falou, Brasil, o que você vê hoje, e partindo assim do princípio de introduzir o assunto, né? Desde o comecinho ali, o que é biotech e o que é digitalização e o que você vê que o Brasil precisa fazer o mais rápido possível, ou linhas de pesquisa, ou estudar, o que a gente precisa fazer para começar a se destacar. Legal, muito bom. Então, eu estava contando um pouco da história, né, de como que essa história de biotech e digitalização começou. Eu estava falando aqui com o Luiz, que em 2014 a gente foi convidado para conhecer um trabalho lá no governo de Taiwan, né? O governo de Taiwan escolhe esses temas e depois eles fazem esses programas de foresight, que são trabalhos de visão, né? E em 2014 eles tinham acabado de fazer um trabalho onde eles estavam olhando para onde que ia a agricultura mundial, né? Então eu estava comentando com o Luiz aqui que a gente aí para a gente poder ter acesso a essa informação, nós montamos como se fosse um workshop lá em Taiwan, com o governo de lá, e levamos um grupo, né? Na verdade, um grupo de professores aqui da Exalc, da Unesp de Botucatu, do IAC e da própria FATEC de Pompeia. Levamos essa turma para lá e nós fizemos essas rodadas de reuniões com o pessoal de Taiwan, e eles apresentaram para a gente o que eles enxergavam que ia acontecer no mundo da agricultura, né, nos próximos 20 anos. Né? E foi muito interessante, porque a gente no Brasil não tem esse costume de fazer esse tipo de planejamento de longo prazo. Né? Esse realmente é um problema aqui no Brasil. A gente olha muito para o curto prazo. Eu não sei se é porque o governo aqui, como troca de 4 em 4 anos, né? Parece que às vezes o governo só quer saber o que acontece até a próxima eleição. Depois já não interessa mais. Não sei. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente teve acesso a esses conteúdos, né? O pessoal foi lá e mostrou para a gente. E 2 assuntos eles falaram. A agricultura tem 2 drivers tecnológicos que vão puxar a agricultura nos próximos 20 anos. Um chama-se biotech, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, que acho que tem a ver com a pergunta do Luiz, e a outra é essa área de informática, né? Informatização, principalmente nessa área de machine learning, essas coisas big data, então eles já estavam prevendo isso, né? E aí a gente percebeu que o Brasil, a gente estava descalço em relação a essas questões, né? Informática na agricultura estava começando, o pessoal falando muito ainda de agricultura de precisão, de colocar sensor em máquina, e os caras estão falando de inteligência artificial, de sistemas, né, super sofisticados. Taiwan em 2014, Taiwan já tinha um sistema que eles simplesmente monitoravam por satélite toda a ilha, tudo, né? E ele tem uma granularidade deles conseguirem enxergar, assim, definição de meio metro. Então, tudo mapeado, tá? E era uma coisa que a gente nunca nem sonhava, né? Os caras tinham isso lá, tal. Então, a gente foi lá, a gente viu, né? E aí, quando a gente voltou para o Brasil, esse que foi interessante, Luiz. Qual foi o trabalho que a gente começou a fazer aqui no Brasil? A gente começou a mapear onde que estavam as nossas competências nessas 2 áreas. Tá? O que a gente descobriu? Que na área de biotech, o Brasil até que estava bem. Engraçado, né? Estava bem na academia, lá na universidade. Ia chegar para a gente daqui 10 anos. Mas não conseguia chegar. Não chega. Ficava lá na universidade, mas na universidade por quê? E a gente foi buscar a causa raiz, né? A gente é tudo cientista, então gosta de saber o porquê das coisas. Então, a gente descobriu que no Brasil
no final da década de 90, então de 97 até 2001, a FAPESP teve um projeto muito bom, que se chamava Projeto Genoma. E a FAPESP patrocinou um projeto, 13 universidades brasileiras participaram desse projeto, e eles pegaram uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, que atacava lá o citrus, né? E eles fizeram o primeiro mapeamento de DNA, né? E esse mapeamento ficou muito famoso, porque estava acontecendo ao mesmo tempo o mapeamento do genoma humano, né? Que foi feito. E o genoma humano levou 10 anos para acontecer. Mas esse projeto da Xylella, o Brasil mapeou todo o DNA dessa bactéria. Claro, a bactéria tem muito menos DNA, mas nós mapeamos em 4 anos. E nós acabamos antes do projeto do genoma humano. Então, a partir desse projeto, o Brasil, então, criou uma competência muito grande em genômica, né, que é a base de biotech, certo? E começou a criar uma série de pesquisas muito boas nessa área no Brasil. Então, a área de biotech no Brasil estava legal, né? O que não estava muito bom naquela época era a parte de digital, né? De informática aplicada à agricultura. Tá? Foi desse tempo aí, desses estudos que a gente fez, que em 2015 a gente criou o CIAG, aqui em Pompeia. Não sei se vocês já ouviram falar do CIAG. CIAG é o Centro de Inovação do Agronegócio. É um centro de pesquisa focado em informática para a agricultura. Exatamente nessas áreas, Big Data, Analytics, Machine Learning, IoT, né? Então, a gente criou aqui a Jato, né? Jato é a mantenedora, mas é um centro de pesquisas sem fins lucrativos, ele é aberto, vocês estão convidados aí para vir conhecer, né? E eles trabalham exatamente com essas tecnologias, que é o que estava faltando, né? E não tinha nenhum no Brasil que focava especificamente na área agrícola, né? Então, nós criamos o primeiro, e aí isso já são 5 anos, então ele já tem uma certa dinâmica hoje. Pode falar. Então, deixa eu só tentar fazer um resumo para o pessoal que está vendo a gente, ouvindo a gente, e também vai ver e ouvir a gente pelo YouTube depois. Então, a parte de biotech é a melhoria dos produtos do agronegócio, no sentido de agregar nele melhorias, seja genética ou produtivas. Se melhorar geneticamente, geralmente já melhora a produção, né? Basicamente. E a parte de tech é a parte tecnológica, seja física ou lógica, né? Ou seja, hardware ou software, acoplado para medir, conduzir e melhorar não só a colheita, mas também o próprio processo. Todo o processo, exatamente. Ele vem desde o que a gente chama de coleta de dados, né? Aí o processamento, né? Para você saber o que está acontecendo no campo, por exemplo, se a tua produção ela tá boa, se ela não tá, né? Se tem praga no campo, por exemplo, se você precisa pulverizar ou não, certo? Então, e aí eu vou tentar mostrar como é que essas duas coisas elas se combinam. Muito importante. Tá? Então, por exemplo, uma das grandes áreas de revolução hoje na parte agrícola de biotech, né, que é usar genética para fazer as coisas, é exatamente na área de bioprodutos. Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Bioproduto, por exemplo, antigamente, como é que você combatia, por exemplo, uma praga? Né? Você colocava um inseticida, você colocava um veneno, né? O que está acontecendo no mundo hoje? Né? As pessoas têm muita aversão a agrotóxico. Certo? Então, uma das grandes revoluções que está acontecendo no campo é exatamente essa área de bioprodutos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de bioproduto, tá? Você tem lá um nematóide no solo, você quer matar esse nematóide. Você pode colocar um tricoderma, que é um fungo, né? Que ele vai lá e gera uma doença nesse nematóide e mata ele. Olha.
um produto natural. Por quê? Porque como é que o cara descobriu isso? Estudando o nematóide, vendo o que dava doença para ele. Mais ou menos o que os caras ficam falando hoje, que é o tal do coronavírus, né? Que foi um vírus fabricado, né? A gente não sabe se foi mesmo ou não, mas a ideia seria a mesma, né? Se eu quisesse eliminar ser humano, né? Eu vou lá e estudo o que ele. matar ele, e aí eu crio lá um vírus, desenvolvo esse vírus em um laboratório, podia ser um fungo, podia ser uma bactéria, certo? Desenvolvo isso em laboratório e depois eu espalho lá e ele mata. E essa é uma morte natural, porque geralmente esse tipo de vírus, de bactéria, ele não tem nenhum efeito no ser humano. Diferentemente do agroquímico, né? O agroquímico ele é veneno de planta, mas se ele é veneno de planta, ele pode ser veneno para a pessoa também. Né? Então, legal. Esses bioprodutos, eles são isso. Né? Eles são produtos que você, da própria natureza, você encontra quem que é o inimigo natural, né? Da praga e tal. Aí você coloca lá e ele resolve o problema. Então, esse é o tipo de coisa que está crescendo muito hoje. Tá? A gente fala, a próxima grande revolução na agricultura vai vir desses bioprodutos. Tá? Faz sentido. Os bioprodutos, eles são todos biotech. Por que eles são biotech? Porque a fabricação deles é uma fábrica biológica. Então, o que é biotecnologia? Né? Biotecnologia é você montar uma fábrica, por exemplo, para você fabricar fungo em larga escala, para você fabricar bactérias em larga escala, para você fabricar vírus em larga escala. Isso é uma fábrica biológica, é onde entra o tal do biotech que a gente estava falando. Legal. Então, essa é uma área de tecnologia que vai crescer muito no Brasil para a área agrícola, tá? Ele serve para construir bioprodutos e ele também serve, por exemplo, para você fazer alimentos, né? Cerveja é um processo biotecnológico, né? Fermentação de cevada, certo? Você bota lá né? Todo mundo sabe aí que para você fazer cerveja tem que fermentação de cevada, né? Tá? Então, a cerveja também é uma biofábrica. Hoje, as biofábricas vão crescer demais no Brasil, tanto para fazer bioproduto, para você colocar na agricultura, como para você fazer alimentos. Aí é uma área muito forte. E aí, onde é que integra o lado bio com o lado de informática? Esse é que eu queria chegar no ponto, né? Hoje, é muito comum, né, você fazer muitas simulações, você fazer muita... Né? Então, por exemplo, tem uma área, né, hoje, que é específica dentro da biotecnologia, né, que se chama... eles chamam de computação molecular. Então, você usa o computador para você simular como que você vai construir aquelas estruturas de proteínas. Nossa, é uma das sub-áreas. Por quê? Porque qualquer alimento, qualquer vírus, eles são cadeias de proteínas. Então, você tem que saber como é que desenha aquilo. Né? E isso envolve toda essa parte de computação. Né? E tem um outro lado também muito importante da computação ligado à área de biotech. Quando você fala de bioprodutos, os bioprodutos, por ser bio, né, por ser um organismo vivo, ele tem condições muito mais restritas de utilização. Tá? Vou dar um exemplo. Né? Se eu aplico glifosato, que é um mata-mato lá, você aplica lá, você aplica, ele funciona em qualquer condição, né? E ele tem um efeito residual, ele fica por dias lá funcionando ainda, não tem problema nenhum, né? Agora, quando eu vou aplicar um bioproduto, eu tenho que saber exatamente, esse bioproduto eu não posso aplicar ele com mais do que 25 graus, porque se o dia estiver muito quente, ele já morre, né? Eu vou jogar dinheiro fora. Não posso aplicar ele a menos de 18 graus, porque também se o aplicar e tiver muito frio, ele também morre, porque ele é um ser vivo, né? Eu tenho que aplicar ele no momento exato, na hora certa. Então, o que vai acontecer? A gente costuma falar que
os bioprodutos, eles são muito mais sensíveis. Então, eu preciso de mais dados, tá vendo? Eu preciso conhecer mais a situação. É por isso que quase todo bioproduto, ou a maioria dos bioprodutos, já vai vir com o que a gente chama de um pacote digital. Por quê? Porque eu não adianta só eu ter o bichinho lá. Eu tenho que ter o bichinho e tenho que saber exatamente qual que é o melhor momento que eu vou aplicar ele. Perfeito. Então eu tenho que ter sensores, eu tenho que saber a temperatura, eu tenho que ter uma imagem de satélite para dizer se, né, eu tenho que saber se vai chover ou não. Ele é muito mais restrito. Tá? Então, essa combinação de bioprodutos e digitalização. É por isso que na agricultura do futuro, né, principalmente com essa tendência dos bioprodutos, a digitalização ela vem como um... É que nem... Um trator, né? Vem derrubar. Ela vem... É que nem queijo e goiabada, sabe? Um não vai ser... É presunto e queijo, né? Tem que ter. Se tem um, tem que ter outro. Tem que ter. E é por isso que ali eu falo, né? Nós temos que entender essas coisas, tá? Por quê? Porque ali é que vão estar as grandes oportunidades para as startups, entendeu? Para os novos negócios. Você tem que entender que muitas vezes, hoje, as pessoas fazem sistemas e tal, e elas têm um know-how, mas elas têm que entender que está vindo uma nova categoria de produtos, né? Que são esses bioprodutos, que são organismos vivos. É totalmente diferente. Uma coisa é você espalhar químico, né? Você está jogando químico lá. Outra coisa é você colocar um ser vivo na sua plantação. Eu sempre gosto de analogias, né? Então eu falo assim, é como se você colocasse um robozinho lá, né? Aí você vai dormir na tua casa e ele fica lá a noite inteira trabalhando para você. Entendi. É uma Perfeito, outra né? concepção. Não, você falando aqui, do ponto de vista leigo, que eu sou, minha área é tecnologia, mas do ponto de vista leigo, eu imagino que a gente tem... É assustador o que você está falando em alguns momentos, né? Mas faz muito sentido para a evolução, porque senão se a gente ficar combatendo as pragas das lavouras com os mesmos inseticidas, Isso. as pragas vão se fortalecendo, né? Isso. Então, daqui a pouco não faz mais sentido. Daqui a pouco, né, a praga ela começa a tomar conta da plantação. Daqui a pouco a gente tem plantação. Então, começa a ficar... E aí você tem informações. Eu estava não sei se você estava nessa palestra, o pessoal foi no Walk Together lá de Marília. Que estava o pessoal da Nova América. Sei. E o pessoal da Nova América estava comentando que eles tinham informações da colheita deles, estava com 45 dias, depois jogou para 30 dias, 20 dias, 15 dias, e hoje estava em tempo real. Isso, exatamente. É E isso. como que eles chegaram em tempo real? Isso que você está falando. Eles tinham um satélite, ou parte de um satélite só para eles tinham um monitoramento de toda a frota, eles sabiam quais motoristas de tais equipamentos rendiam mais, em que horário que rendia mais, em que dia rendia mais. Então, eles foram pegando várias informações, colocando num sistema de machine learning, de aprendizagem de máquina, e hoje a gente tem aqui assistindo um dos, que eu considero dos, se não for o maior do Brasil, é um dos maiores do Brasil, que é o Danilo Roberto Pereira, que trabalha com inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Um grande amigo, professor. Hoje ele é mais empresário do que professor. Ele seguiu os conselhos muito bem aí de uma equipe que estava assessorando ele. E, Danilo, obrigado por estar... Porque o Danilo é um profissional um professor da academia, com 2, 3 pós-doc, e se especializou muito em aprendizagem de máquina. Sim. Uma empresa com inteligência artificial e tudo isso, e tá tocando. Mas, Tissem, só para dar uma abertura para o pessoal que está assistindo a gente, obrigado, claro. Pessoal. Nós temos aí o Tissem Kang, que é diretor de pesquisa e inovação do grupo da Jacto, de Pompeia, e hoje está com a gente aqui falando sobre biotech e digitalização.
E, Tissem, só para dar uma pausa, de Sim, repente, vamos passar aquele vídeo, se você me autoriza, que é, eu adoro claro. esse vídeo aqui, que é o vídeo do Jave 2, que é um equipamento, que é um novo, um maquinário da JAC, né? Que é um maquinário autônomo, né? Depois, se você puder falar um pouco dele, tá? Na hora que acabar Tá o bom. vídeo. Como dizia minha mãe, como ele é espertinho, né? Na verdade, esse é um projeto de pesquisa que a gente tem, né? Então, tem várias instituições, tem o pessoal de São Carlos, lá da USP de São Carlos, tem o próprio pessoal do CIAG também, eles têm uma equipe também que trabalha nessa área de automação, né? Automação certamente é o caminho da agricultura, porque não tem mão de obra, né? Cada vez mais difícil você conseguir mão de obra, então tem que. E outra coisa também, está ficando inviável você colocar máquinas cada vez maiores, né? Eu acho que com a robotização, talvez a gente inverta de novo. Hoje a tendência das máquinas é ficar cada vez maior, barra maior. Por quê? Porque você está aproveitando aquele mesmo motorista, né? Se não tiver um motorista, você pode diminuir tudo lá, você bota 10 máquinas, aí acabou, né? Tá tudo. Então, são estratégias diferentes. Aí, se você faz máquina menor, você consegue fazer maior volume também, então também barateia, certo? Então, tem toda uma série de estratégias que a gente tem estudado e certas lógicas, né, que a gente tem que seguir. E, então, não tem jeito. Essa questão de robotização vai acontecer mesmo, né? Porque faz sentido, tá? Do Claro. ponto de vista, né? Uma coisa é eu fabricar um uniporte. Se eu puder fabricar 20 robôs, né, menores, eu consigo mais escala de produção. Tem toda uma série de outras lógicas, né, interessantes aí. E hoje, muito dessa tendência de você aumentar muito as máquinas é por causa do operador mesmo, né, mão de obra. Né? Então, eliminando isso, pode ser que. Então, são tendências que vão acontecendo, né? Mas isso aí ainda está em pesquisa. Acho que tem coisa que a gente já tem até de produção, né? Algumas versões, não do Java, mas a gente já tem essa tecnologia incorporada, por exemplo, nos nossos uniportes. Você acha que o Jave ele vai estar à venda em escala quando? Eu não sei, viu? Aí tem uma série de outras questões, tá? Porque, como eu falei, é uma mudança de toda a cadeia, né? Não é só uma mudança. Toda vez que você tem uma mudança tecnológica, você tem que olhar para a cadeia toda, né? Por exemplo,
o tipo de mão de obra que você vai ter para operar o Jave é diferente de um operador, mas é um cara que entende de computador, que vai ter que programar rota, é um outro, vamos falar assim, é um outro profissional, né? É um outro profissional. Então, a gente tem que olhar para toda a cadeia. Quando você lança um produto, você não pode só pensar, tecnologia de robô, legal, ele anda sozinho na lavoura, mas e o resto, né? Eu tive recentemente lá em Barcelona, né? Estava até falando com o Rogério. E um dos stands que eu visitei foi exatamente o stand de Berlim, né? Então, tinham várias cidades que tinham stands lá, e eram todas smart cities, né? Então, eu fui lá visitar o stand de Berlim. Eu vou contar a história porque vai ilustrar bem o problema que a gente tem aqui. Eu cheguei lá e eu falei: o que vocês fazem de bom aqui em Berlim? E o cara falou assim: nós temos um Living Lab, somos um Living Lab de veículos autônomos, né? E como a gente tem esses projetos Java e tudo mais, eu falei: conta mais aí, né? Interessante. Aí o cara falou assim para mim: há uns 4, 5 anos atrás, a indústria alemã, né, de automotivo, que é a Mercedes, Volkswagen, Audi, só cara pequeno, né, Porsche, só os caras modestos lá, né, eles chegaram e falaram assim: nós vamos montar um laboratório de pesquisas na cidade de Berlim para veículos autônomos. Aí eu falei: legal, né, bacana. Eu não sabia o que era isso. Então ele falou assim para mim, ele explicando, ele falou assim: todo mundo pensa que quando a gente fala de veículo autônomo, né, é só ele andar e não bater, né? Aí o cara falou: não é isso. Tem mais coisa. Por exemplo, onde é que eu vou parar esse carro à noite? Né? Como é que eu reabasteço esse carro? Não tem motorista. Se furar um pneu, quem que conserta essa encrenca aí? Quebrar, como é que faz? Então, o que eles fizeram em Berlim? Eles criaram várias soluções para esses outros problemas. E não é só o cara andar e não bater. Então, hoje, no Jave, nós estamos tentando resolver esses mesmos problemas, né? Porque não é só andar e não bater. Isso é uma parte importante, é legal. Mas tem as outras coisas, né? Como é que abastece esse cara? Então, tem toda uma série de soluções que a gente vai ter que repensar. Porque hoje, para o pulverizador tradicional, está resolvido, né? E aí, eu colocar um piloto automático nesse cara, eu resolvo a parte de dirigir para não bater, mas as outras coisas estão resolvidas, né? Agora eu tenho que resolver as outras coisas. São várias variáveis, né, que tem que Exatamente. E às vezes a gente só pensa pelo lado de dirigir e não bater, né? Mas eu tenho que pensar que se eu tô com um negócio desse, um trem desse lá no meio do campo e não tem ninguém em volta, né? Eu vou ter que encontrar solução para um monte de coisa que hoje eu não preciso, porque eu tenho um operador lá para resolver. Você vê que doido, né? Entendeu? Entendi. Sim, vamos caminhando já para o final, que já estamos ocupando muito do seu valioso tempo aí. E quem quiser tiver alguma pergunta para fazer para o Ticem, fica à vontade. Tem um conteúdo riquíssimo aí, pode contribuir muito. Bom, você já veio aqui para Prudente, você já conhece aí? Já conheço. Vamos tentar marcar alguma coisa quando acabar essa pandemia, né, esse isolamento social, e estreitar um pouco mais o relacionamento da Jacto com o Prudente através da Inova, que aqui a gente também tem várias startups focadas no agronegócio, né? A gente tem, não sei se a gente pode citar 4 grandes startups que estão se destacando aí. Duas delas eu lembro que estão na Inova Prudente, uma é a Digital Rural, que inclusive está fazendo parte do processo de pré-aceleração. A outra é a Go Farm, que é uma startup também ligada à área de agronegócio. Tem a solução do Gustavo Saraiva, que é a Stress Scan, que faz também o monitoramento de solo e faz uma irrigação através de uma irrigação mais precisa, focada, que vem daquilo que você comentou, que é a agricultura de precisão, com sistemas de automação.
Enfim, e aí a gente marcar para você vir conhecer esse pessoal, dar uma palestra, falar sobre todo esse conteúdo que você tem para trabalhar. Eu vou só buscar uma informação aqui. Parece que alguém fez uma pergunta. Só um minutinho. Não apareceu para mim aqui a pergunta. Mas a gente tem também o Cotton Apps, que é um aplicativo focado para cultura de algodão, que também foi bolsista nosso aqui do edital de aceleração. O edital de aceleração é bem legal, a gente até dividiu agora algumas etapas, mas as 10 startups melhores aproveitadas faz com que elas recebam R$ 1.000 por mês durante 5 meses para poder acelerar o projeto delas, né? Então, a bolsa é da Inova mesmo, então isso ajuda muito os projetos que estão. Começamos na semana passada, dia 6/4, o processo de pré-aceleração. Então, nós temos 20 startups e até 25/7 sai 10 e as 10 melhores vão participar do processo de aceleração durante 5 meses, recebendo R$ 1.000 por mês. Tem uma pergunta aqui do Fábio Escher. Como você enxerga o problema da conectividade nas fazendas com a adoção das tecnologias em máquinas e equipamentos? A gente sabe que talvez há uns 4, 5 anos atrás, conectividade ainda era uma preocupação e tal. Hoje eu vejo que não é mais, é uma questão de mercado, né? Solução já tem, quem trabalha nesse meio já tem, então as operadoras estão aí todas oferecendo soluções, tecnologia já tem, eu acho que tem muitos daqueles pequenos provedores de internet também, né? Eles também têm. Então, solução tem. É uma questão só de mercado, de ver aplicação, de ter certeza que aquilo realmente cria valor, né? Porque ninguém vai investir num negócio desse se a gente não conseguir demonstrar que aquele dado do campo cria valor. Mas eu já falo para vocês, se vocês quiserem realmente entender essa questão, começa a estudar bioprodutos para o campo, tá? Porque bioproduto vai ser um grande demandante de dados, tá? Porque assim, que eu falei para vocês, é que nem queijo e goiaba, né? As duas coisas vão andar juntas, tá? Se no mundo do químico isso não era tão comum, né? Porque o químico ele é mais robusto, você joga lá, ele funciona melhor. Os bioprodutos não, eles são bem mais específicos, né? Então para ele funcionar bem, geralmente você vai precisar conhecer mais o que está acontecendo no campo. Então pensa nisso, isso é uma dica, né? Que eu tô para quem está querendo inovar, para quem está querendo montar startup nessa área, estuda mais bioproduto, encosta na turma que mexe com isso, porque ali vai ser uma grande oportunidade, principalmente para quem trabalha na área de sistemas. Entendi. Nossa, falando agora, até a pergunta do Fábio aqui, a sua resposta, eu lembro que em 2004, 2005, eu estava trabalhando num projeto, numa fazenda onde tinha o gado, né, e tinha as três etapas, digamos assim, cria, recria e engorda. E o dono da propriedade, ele queria, através de chips de RFID, na época, chips subcutâneo, colocar o boi e poder monitorar todo o gado dele, né? E o grande problema era a conectividade. Isso. Então, nós temos como solução, dentro da fazenda lá, colocar 3 ou 4 torres que pegavam o sinal do gado dentro dessas 3 etapas, cria, recria e engorda, e colocava dentro do sistema dele. Então, ele conseguia monitorar. Ele passava o mouse num pontinho lá, que era um boi, ele sabia lá o nome do boi, os pais dele, quando ele nasceu, então ele tinha toda a informação. Isso em 2005.
né? Então, o problema de conectividade já era uma dor. Eu fico imaginando, igual o Fábio comentou, eu fico imaginando em propriedades que tem aí 30, 40 quilômetros de extensão para você poder conectar todo mundo, né? É quase... Mas, enfim, é uma grande dor e faz todo mundo repensar a questão mesmo na hora de você conectar todo mundo, né? Mas tá bom, meu amigo, fica aqui o nosso muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que tem feito aí na região, foi muito bom a gente se conectar dentro do Walk Together, né? Que é um evento que a gente arrasta aí alguns empresários e empreendedores da cidade para conversar e poder ter te conhecido, e você está aqui hoje contribuindo com o nosso ecossistema. Esteja sempre convidado, as portas estão abertas, e fique à vontade aí para dar um tchau para a galera. Eu é que agradeço, Luiz, é sempre um prazer, a gente está fomentando, acho que a gente conversou bastante da outra vez que eu fui aí para Prudente, né? Nós estamos nessa mesma batalha, que é trazer inovação para a nossa região, trazer tecnologia, né? Trazer esperança para os nossos jovens, acho que isso é muito importante, né? E essa esperança é porque, senão, o que vai acontecer? Vai todo mundo morar em São Paulo e Campinas, né? A gente precisa que os nossos jovens encontrem oportunidades aqui na região, que eles ajudem a desenvolver as empresas da região. Essa é sempre uma conversa, né, que a gente tem tido muito aqui na Ciesp de Marília, na nossa regional, porque a gente bate muito nessa tecla. Se a gente não fizer nada, se a gente não oferecer oportunidades para os nossos jovens, eles terminam o colegial e vão embora. E depois que eles saem, eles não voltam mais. Né? A nossa região, ela tem que parar de ser uma exportadora de cérebros, porque hoje o que cria riqueza, o que cria, né, competitividade, é você ter os melhores cérebros em torno de nós. Se a gente não tiver, se a gente deixar esse pessoal embora, a gente não vai conseguir, né, a gente vai virar, sei lá, um monte de aposentado aqui, né Luiz? Recebendo INSS, pô, aí não. É uma discussão que a gente sempre tem aqui, né? A gente estimula, e a Inova Prudente sempre ajudou a gente nos eventos, né? Então, tem bastante evento que a gente participa, Startup Weekend, Hackathon, palestras, meetups, reuniões, que é para ajudar a fomentar esse ecossistema, para fazer exatamente isso que você falou. A gente, hoje, na Inova, a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente, e a gente vê, por exemplo, uma empresa de tecnologia que estava em São Paulo, ela resolve a dor de sinistros dentro de estacionamentos, que é o Ibati. É o pessoal de São Paulo, olha que maluco. E eles vieram para Prudente, estão lá hospedados na Inova, né, no sentido da empresa estar lá, contrataram já pessoal da área de tecnologia, pessoal da área de marketing e, se eu não me engano, de outras áreas, para poder... Então, a gente vê o inverso agora, o pessoal de São Paulo está vindo para Prudente porque a gente está fomentando esse tipo de ambiente de inovação, que é o que a gente sempre fala, que se uma cidade não tem um ambiente propício para inovação, né, a gente acaba ficando... Aí em Pompeia tem, Marília tem, aí até pelo Fomenta Valley, Sim. É uma parceria de empresas privadas, né, não tem nada a ver com o órgão público, que fomenta o ecossistema de inovação de Marília. Então, a gente tem percebido que esses ambientes de inovação, seja ele um cowork, seja ele um centro de inovação, seja ele um processo de aceleração ou um processo de transformar a tua ideia num modelo de negócio, né? O que o pessoal das antigas falam de incubadora. Então, vem ajudando e contribuir para que o nosso talento fique aqui em Presidente Prudente mesmo. Com certeza. Mais no interior. Mas legal, meu amigo. Muito obrigado, valeu pelo seu tempo.
Pessoal que está assistindo a gente, obrigado. Valeu, a gente fez algumas perguntas, conversamos hoje com o Tissem Kang, que é diretor de pesquisa e inovação da JAC em Pompeia. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook e também no YouTube da Inova Prudente. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até a próxima e até logo. Valeu, Tissem. Valeu, até mais. Obrigado, Luiz. Tchau. Tchau, tchau.